Primeira parte. As bases do sermão. Capítulo 1. O texto. Inciso 1. O significado do termo. O vocábulo texto deriva-se do latim texere, que significa tecer, e que figuradamente quer dizer reunir, construir, compor e expressar os pensamentos em contínuo discurso ou escrita. O substantivo textus, então, indica o produto do tecer, o tecido, a trama, e assim, no uso literário, a trama do pensamento de alguém, uma composição contínua. A prática surgiu da leitura de narrativas ou discussões contínuas de algum autor e da adição de comentários, principalmente explicativas, ou de se tomar o próprio escrito do autor e adicionar notas nas margens ou na parte inferior da página. Assim, a própria obra do autor passou a ser chamada o texto, para distingui-lo das notas e comentários fragmentados do editor ou orador. Esse uso do vocábulo ainda sobrevive, assim como quando falamos do texto de autores antigos e de outros, significando-se, com isso, a composição original deles. E a crítica textual é a ciência que determina qual era a linguagem exata deles. Agora, a pregação dos primeiros tempos se caracterizava por essa natureza familiar de comentários corridos sobre a sequência conjunta do pensamento ou texto das Escrituras, e que assim chamavam para distingui-lo do comentário do pregador, ou exposição, explanação, como se desenvolvesse a prática de alongar os comentários num discurso ordenado e encurtar a passagem das Escrituras. Então, em explicação, o vocábulo texto passou a significar aquela porção das Escrituras escolhida como a sugestão ou fundamento do sermão. A história deste vocábulo, como também a da palavra homilética, indica o fato igualmente bem conhecido de que a pregação era em seus primórdios expositiva ou explanativa. Os primeiros pregadores cristãos comumente discorriam sobre passagens de considerável comprimento e mais se ocupavam em como explicá-las ou explaná-las. Todavia, frequentemente, como seria natural, encontravam uma passagem curta tão cheia de ensinos que se limitavam a ela somente. Assim, o uso mais e mais propendeu para se proferir em textos curtos. Na Inglaterra, no século XVII, eram comuns sermões baseados em passagens breves. João Owen tem 14 sermões sobre uma parte de Romanos 8:24. Entre aspas, fomos salvos na esperança. 17 sobre 1 João 4:20 e 18 sobre João 3:6. O objetivo era apresentar uma discussão completa de um grande assunto e reunir os discursos num todo, relacionados todos com o mesmo texto. Tal prática, não obstante, entrava em conflito com a tendência natural para a variação, e, usualmente, melhor fazer uma série manifestamente relacionada com os assuntos e escolher para cada discurso um texto distinto que apresente um assunto particular ao ponto então discutido. É este hoje o costume seguido, e assim é coisa um tanto para pregar-se mais de um sermão sobre o mesmo texto. Nota-se também hoje a tendência de voltar ao uso mais frequente de textos longos. Inciso 2. Vantagens de se ter um texto. Ter-se um texto é costume antigo e bem arraigado, e parece não haver boa razão para nos afastarmos desta prática. Ainda mais que tal hábito está fundamentado em motivo excelente e apresenta vantagens muito notáveis. Admite-se que, tendo o pregador um texto, isso dá um tom mais sagrado ao discurso. Mas ainda há outras vantagens. A ideia inicial é de que o discurso é um desenvolvimento do texto, uma explicação, uma ilustração e aplicação de seus ensinamentos. A nossa tarefa é ensinar a palavra de Deus, conquanto
muitas vezes possamos discutir assuntos e aspectos de assuntos que não estão apresentados precisamente na mesma forma de uma passagem das Escrituras. O conceito fundamental será habitualmente apanhado e estaremos tratando daquilo que o texto contém. Quando as circunstâncias determinam o assunto a ser tratado e urge encontrarmos um texto, quase sempre deparamos com um que tem relação real, se não geral, com o dito assunto. Quando acontecer, o que é muito raro, o caso de não encontrarmos um texto para o assunto, melhor será sempre pregar sem texto, melhor do que pregarmos com um texto que nem de leve ou muito forçadamente se relacione com o assunto. Várias são as vantagens de se ter um texto. Primeira, ele continuamente nos lembra o fato já mencionado de que a nossa tarefa não é guiar o povo mediante a nossa sabedoria, e sim comunicar-lhe os ensinamentos de Deus contidos em sua palavra. Este fato nos habilita a discorrer com verdadeira confiança e leva o povo a reconhecer a autoridade daquilo que dizemos. Segunda, se o texto for bem escolhido, despertará interesse já de início. Terceira, o texto sempre ajuda o ouvinte a lembrar o fio das ideias, produzindo esse efeito sempre que o sermão realmente seja um desdobramento do texto. Quarta, oferece oportunidade de explanar e incluir alguma passagem das Escrituras. Quinta, impede que nos desviemos abertamente dos temas e doutrinas escriturísticas. Sexta, obteremos maior variedade do que se ficarmos totalmente à mercê das sugestões circunstanciais, porque daí nossa mente regressará às suas velhas rotinas. E essa variedade se alcança justamente na proporção em que nos restringimos ao pensamento específico de cada texto em particular. Por uma ou duas ou três causas, hão surgido objeções ao uso de textos. Primeira, a notável displicência na interpretação de textos que prevaleceu em certas épocas levou algumas pessoas a considerar o emprego deles como coisa errada e inútil. E a história se repete. É o abuso de uma coisa que induz o homem a duvidar da utilidade do seu emprego. Segunda, pessoas que pouco ou nada respeitam as Escrituras ou que não sabem apreciar as suas riquezas, dizem que o texto cerceia a liberdade do pensamento e a torrente de eloquência. Terceira, alguns pregadores hábeis e piedosos, não gostando dos sermões expositivos e mesmo dos textuais, e querendo que cada sermão seja mais discussão filosófica ou um elaborado discurso sobre um tópico definido, se inclinam a dizer que este hábito de sempre de se tomar um texto constitui restrição muito inconveniente. Não é coisa inconveniente ter-se, algumas vezes, mais de um texto, 2 ou mais. Assim, podemos reunir Hebreus 9, 22, abre aspas, sem derramamento de sangue não há remissão, fecha aspas, com 1 João 1, 7, abre aspas, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, purga de todo o pecado, fecha aspas. Ou Isaías 6,3, abre aspas, toda a terra está cheia da sua glória, fecha aspas. Com Salmos 72,19, abre aspas, que toda a terra se encha com a sua glória, fecha aspas. Para os olhos angelicais, assim é, pois a mente humana só pode orar para que assim seja. Compare-se com Abacuque 2,14. Spurgeon tem um sermão sobre esta palavra, entre aspas, pequei, que aparece 7 vezes na Bíblia e nos apresenta ideias interessantes acerca das diversas circunstâncias e estados de alma em que ela foi pronunciada. Na importante questão de se tomar um texto, a lei é o valor dele e não o hábito. Que o pregador decida. Importa que o sermão tenha conteúdo e também espírito e propósito cristãos.
Pode-se ter um texto e, não obstante, pregar um sermão que deixa de ser cristão. E, ao contrário, um sermão sem texto e sem qualquer referência formal às Escrituras pode ser profundamente cristão. Obedecer simplesmente a uma corrente ou cultuar novidades, e mesmo copiar um orador famoso que se rebela contra as convenções, é tão ruim quanto seguir a tradição. O pregador deve ter motivos para tudo quanto faz. Vez por outra, pode ele pregar sem texto, pelo fato de não haver encontrado um texto adequado para aquilo que deseja dizer. Isto, porém, sucede muito raramente porque, como bem o diz o Dr. Coffin, abre aspas, se dentro da grande variedade de textos bíblicos o pregador não puder achar um texto para aquilo que pretende dizer, possivelmente ele se está desviando da fé histórica que deve ensinar. Numa outra ocasião, poderá ele achar que vale a pena pregar sem texto, para variar. Pode também tratar de um bom número de passagens sem se apegar a um texto central. Como regra geral, porém, o sermão alcançará melhor os seus objetivos quando baseado num texto escolhido. Inciso 3. Regras para a escolha de um texto. A escolha de um texto apropriado é questão de grande importância. Uma escolha bem feita e feliz anima o pregador no preparo e enunciação do seu sermão, e o ajudará também a prender de imediato a atenção dos ouvintes. Poucos pontos existem em que os pregadores mais se diferenciem em talento e acuidade do que na escolha de textos, e poucos, igualmente, em que o esforço diligente e sistemático seja mais ricamente recompensado. O ministro, e mesmo o acadêmico de teologia, deve ter um caderno de notas para aí registrar textos bíblicos. Lendo a Bíblia, livros teológicos, sermões, biografias, notícias de jornais e revistas, mesmo estando a pensar, bem como no preparo de outros sermões, constantemente surgem passagens sob as quais ele poderá pregar, que as registre logo no seu caderno de textos e faça isso até que se lhe torne um hábito. Ao mesmo tempo, lançará ainda aqui em breves traços o esboço proposto para tal sermão, qualquer ideia de valor ou ilustração que se lhe ocorra no momento. Se assim não fizer, mais tarde verá na lista algumas passagens que lhe parecerão estranhas porque a associação de ideias se desvaneceu e com ela o ponto de vista obtido naquele momento. Em certos momentos, a mente se mostra tão surpreendentemente criadora que planos de sermões e textos altamente sugestivos perpassam rapidamente à medida em que o pregador lê, reflete ou visita seus paroquianos. Essas frutíferas vergúntias devem ser cuidadosamente guardadas, tomando-se nota da linha de pensamento. É o caso de quando a gente está enregelada, quando sem vida e no momento nada pode produzir, e num repente, de modo maravilhoso, surge uma ideia feliz como uma centelha, a qual num instante põe em fogo todo o nosso ser. Muitos textos admiráveis e inúmeros pensamentos de ouro concedidos aos homens nos seus melhores momentos perdem-se para sempre quando um breve registro ou mesmo um pequeno esforço para os associar em nossa mente com outras coisas teria feito deles um tesouro permanente para nós. Apresentam-se aqui as seguintes regras para ajudar o pregador na escolha de textos. Número 1. O texto não deve ser obscuro. Deve ele, em regra, ter significado bem claro. Do contrário, o povo repetirá aquilo em que não vê sentido algum, ou se mostrará infundadamente curioso por saber o que o pregador vai fazer com ele. É verdade que existem nesse ponto importante exceções. Se o pregador fica satisfeito por poder explicar um texto obscuro e mostrar que ele ensina uma verdade de valor, deve escolhê-lo. Se a passagem é dessas que certamente atraem o interesse de muitos, e ele pode realmente aclará-la e tirar dela
úteis pensamentos, deve muito sabiamente apresentá-la. Note-se, porém, que enfatizamos a necessidade de torná-la bastante instrutiva e útil. Explicar apenas pelo prurido de explanar é tarefa para a qual o pregador terá sempre pouco tempo. Número 2. Deve-se ter cuidado no uso de textos. Abre aspas. Notáveis pela grandeza de sua expressão, porque parecem prometer um gigantesco esforço. Fecha aspas. E se de início já se incita a grande expectação, difícil é ao pregador se conservar à altura dela. Não digo que, em regra, se deva fugir desses textos. É verdade que muitas das passagens mais nobres e impressionantes das Escrituras se apresentam mesmo com essa natural magnitude de expressão, e certamente muito perderá quem habitualmente as evitar. Às vezes encontramos um texto mais simples que apresenta o mesmo assunto e a magna passagem pode ser introduzida de algum modo no curso do sermão. Quando, todavia, tomamos tal passagem como texto, podemos evitar qualquer efeito indesejável, anunciando-a com modéstia e sem afetação, e com aquele tom geral da introdução. Devemos cuidadosamente evitar todo e qualquer procedimento ou tratamento que denote exibição, mas também não podemos displicentemente deixar de tratar uma passagem que pode trazer boas lições ao povo. Terceiro, muita cautela na escolha de textos que parecem esquisitos. A busca de textos estranhos pode redundar no sacrifício de valores mais altos por um lucro muito pequeno. O texto deve indicar não só a relação central da passagem, mas também algumas vezes a sua própria tonalidade. Deve corporizar ou apresentar qualidades de pensamento e emoção que sejam proveitosamente mantidas e que avancem à medida em que se desenvolver a mensagem. Isto não quer dizer que nós devamos contentar com textos muito empregados ou textos modelos, e sim somente que, na busca de novidades, não se viole o significado e o elevado propósito do texto. Na prédica, tem seu valor os elementos de surpresa, de choque, de humor e de originalidade. Tem eles, porém, muito menos valor no texto do que no meio do sermão. O Dr. Austin Phelps aconselha a escolha de textos de novelas de preferência a textos estandartizados e corriqueiros, porque despertam interesse, dão frescura a verdades velhas, promovem a variedade, incutem mais profundamente a verdade e estimulam o pregador na composição do sermão. Mas a novidade ou originalidade não é necessariamente singularidade, e o Dr. Phelps nos cautela para que evitemos a banalidade como qualquer outra coisa que viole a dignidade do texto, sugerindo associações baixas e burlescas ou que fira a sensibilidade do auditório. Número 4. Não evite um texto só pelo fato dele ser muito conhecido. O que tornou muito conhecido esse ou aquele texto? Não foi o fato de ser ele um bom texto? É o falso desejo de novidade que induz uma pessoa a evitar passagens ricas e proveitosas como estas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, etc. Palavra fiel é esta, etc. Que Lutero costumava chamar de pequenas Bíblias, pois que em seus estreitos limites abrangem toda a Bíblia. Quem deixar de lado o púlpito tradicional no que respeita ao significado e aplicação de tais passagens e destas fizer sinceramente um estudo pessoal, achará muitas novidades para si e para seus ouvintes, assim como o perito cavador de ouro de Califórnia seguiu o rastro dos pioneiros e lá conseguiu o ouro em abundância. Precisamos mais de simplicidade e frescura, e não tanto de originalidade e novidade.
Se à custa de reflexão tivermos esta visão e nos munirmos de ilustrações para um texto conhecido, chegando ao ponto de despertar por ele novo interesse, tanto em nós como em nossos ouvintes, daí todas as riquezas dessas passagens contribuirão para o bem comum. Alexander anota o fato de muitos dos grandes escultores e pintores haverem escolhido os mesmos assuntos. E o mesmo se deu com os tragediógrafos gregos. Diz ele, abre aspas, alguns, desejando evitar assuntos corriqueiros, omitem os maiores como se pudessem descrever a Suíça, omitindo os Alpes. Fecha aspas. A verdade é que os grandes pregadores, e mesmo os melhores, pregam muito sobre os grandes textos e os grandes assuntos. Como um orador fraco se pode desenvolver se não discutindo grandes temas? Só se pode revelar habilidade e perícia e acrescentar algo à colheita quando se cultivam recantos fora do caminho inacessíveis e até socalcos de terreno que nada prometem. Mas o grosso da colheita de que a família se alimenta procede do campo aberto e largo. Número 5. Não deixe de lado habitualmente nenhuma parte da Bíblia. É fato que alguns deixam de pregar sobre passagens do Velho Testamento e assim perdem todo o rico desdobramento do caráter divino, a revelação dos métodos de sua providência e aquelas suas inumeráveis ilustrações da vida e do dever humano, e ainda seus muitos tipos e predições do Salvador que havia de vir. Já outros quase só pregam sobre textos do Velho Testamento. Ou são pessoas que não acham deleite nas doutrinas da graça, na espiritualidade do Evangelho, ou são indivíduos inclinados a alegorias e fantasias, e que não sabem apreciar o ensino direto de Cristo e de seus apóstolos, tanto quanto as suas próprias grotescas espiritualizações de tudo que a história, as profecias e os provérbios do Velho Testamento lhes sugerem. Não negligenciemos nenhuma das grandes divisões da Palavra de Deus, nem os seus livros em particular. No discurso de bom número de anos, o pregador deve escolher textos de cada porção das Escrituras, muito embora selecione mais frequentemente textos de certos livros para os quais mais se inclina a sua constituição mental e também o seu gosto, quer pela comparativa riqueza evangélica deles, quer pelo seu aspecto mais prático. Número 6. Não escolha passagens espúrias ou apócrifas. As passagens apócrifas não fazem parte das Bíblias usualmente manuseadas pelo povo cristão evangélico ou protestante. Em geral, as Bíblias revistas omitem as passagens tidas como espúrias. Quanto às passagens em dúvida, convém consultar o Novo Testamento grego de Westcott e Hort. Em seguida, apresentamos alguns exemplos de textos que devem ser evitados. Um texto favorito de muitos é Atos 9:6. Abre aspas. Senhor, queres que eu te faça? Fecha aspas. E sem dúvida, espúrio e nunca tais palavras devem ser citadas como bíblicas. O mesmo pensamento, todavia, é expresso em sua essência em Atos 22:10. Abre aspas. Senhor, que farei? Fecha aspas. Como tendo sido pronunciado por ocasião da conversão de Saulo. A famosa passagem de 1 João 5:7, abre aspas, porque 3 são os que dão testemunho, o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concorrem num só propósito, fecha aspas. Também é indubitavelmente espúria a passagem de Atos 8:37, abre aspas, e disse Felipe, é isto, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus é o Filho de Deus, fecha aspas. Tem contra sua genuinidade evidências tão fortes que não deve ser usado como texto de sermão,
Também é bem duvidoso o passo bíblico de João 7,53 até 8,11, referente à mulher apanhada em adultério, e o de Marcos 16,9 a 20. Número 7. As palavras de pessoas não inspiradas registradas na Bíblia não devem ser usadas como texto, a menos que saibamos por outros ensinos das Escrituras que são verdadeiras, ou a menos que nos proponhamos a encontrar ensinos no fato de haverem tais pessoas dito estas palavras, ou ainda no fato de serem inverídicas tais palavras. Muitas dessas asserções contidas na Bíblia são em si declaradamente falsas, responsabilizando-se a inspiração unicamente pelo fato de terem sido realmente proferidas. Ninguém, por exemplo, tomará como verdadeira a jactanciosa fala de Rabizaque, segundo a Reis 18. Todavia, sabemos que a pergunta dos escribas contida em Marcos 2,7, abre aspas, quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus, fecha aspas. É indagação justa e podemos tomá-la como texto de um sermão. Em João 7,46, abre aspas, nunca homem algum falou assim como este homem, fecha aspas. Igualmente, reconhecemos uma verdade e ao mesmo tempo encontramos fundo significado no fato de aqueles soldados mandados para aprisionar Jesus terem recebido essa impressão do contato com Cristo. As muito conhecidas palavras de Gamaliel, registradas em Atos 5, 38 e 39, foram bem instrutivas, ditas naquelas circunstâncias. Mas o princípio que lhe subjaz não é totalmente verdadeiro. É preciso haver muito cuidado e alerta discriminação quando consideramos livros tais como o de Jó e de Eclesiastes, que nos apresentam e retratam dramas, sermões intelectuais e problemas morais. No livro de Jó, muitas das coisas ditas pelos três amigos dele são erros crassos. E mesmo algumas asserções de Jó trazem a marca do erro, como podemos ver na última parte do livro. Não devemos nunca tomá-las como verdade incondicional, muito embora como parte do discurso, sejam altamente interessantes e instrutivas. O mesmo se deve anotar no que se refere a ditos especiais do livro de Eclesiastes, que não são propriamente afirmações do escritor inspirado, mas simplesmente registro de coisas que ele teria dito de um modo errado, e que o argumento global do livro emenda e corrige. Todavia, há muitos sermões sobre textos desses livros, os quais, considerados em si, apresentam errôneas e mórbidas visões da vida. Tais textos, conquanto façam parte do texto inspirado, são afirmativas de homens não inspirados. Por isso devemos examinar a todos com muito cuidado, submetendo-os à luz de suas conexões com as Escrituras em geral, antes de os tomarmos como textos de nossos sermões. 8. No discurso de nossa obra pastoral, devemos ter em mente várias coisas. Ao escolhermos textos para sermões, uma delas diz respeito às atuais condições de nossa congregação. Becker insistia muito e muito sobre isto e dizia, abre aspas, muito logo em sua vida paroquial você criará o hábito de pensar bastante na sua gente, naquilo que poderá fazer por elas, além de seus sermões, e no que conversará com eles. Isto será um bom sinal. Fecha aspas. Devemos nos precaver contra a monotonia de assuntos e também contra a monotonia na maneira de tratá-los, e buscar então estabelecer uma relação entre os sucessivos sermões para que uns assuntos tornem os outros mais efetivos. Às vezes é de bom aviso olhar para mais longe e determinar previamente uma série de sermões. É sempre bom, todavia, a cada novo degrau dar uma vista para o que está atrás, conservando uma justa relação com o que veio antes. Para esse fim, como nos demais ramos de atividade, o pregador desde o início deve organizar uma lista dos sermões pregados, anotando a data, o lugar e o texto.
Uma terceira e muito importante consideração é esta: selecione tudo quanto no momento o interessar, pois do contrário você nunca despertará profundamente o interesse de outros. Estas três considerações podem algumas vezes entrar em conflito maior ou menor. Por isso, nos esforçamos bastante no sentido de equilibrá-las, devidamente e tão judiciosamente quanto possível.